Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Venho aqui, pego a minha canequinha de café, sento aqui, vocês já sabem, né? Vídeo de reflexão. Deus tá falando algo que tá queimando aqui no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? O vídeo de hoje, gente, eu fiquei pensando de que formas que eu ia trazer isso pra vocês, né? Porque eu tive uma experiência muito legal com Deus nesses últimos dias. Eu pensei, tem muito vídeo assim na internet de como ouvir a voz de Deus, dicas e muito mais. A gente cresce escutando que a gente precisa ler a Bíblia. Às vezes a gente pergunta algo pra Deus, né? Às vezes a gente fala com Deus, às vezes a gente espera ser respondido. E muitas das vezes a gente fala, eu não vou nem falar com Deus, porque eu acho que Deus não vai me ouvir. Ou Deus tá muito ocupado, né, pra falar comigo, pra me responder. Ele tem prazer, é o desejo do coração dele construir um relacionamento com você. Você escutar a voz dele e ele escutar a tua voz. Eu costumo dizer que o meu quarto é o lugar onde que não é eu que vou ver a Deus, mas Deus que me vê. Eu só vou ali para deixar Deus me ver, sabe? Até quero dar uma das dicas para vocês de como escutar a voz de Deus é ter um relacionamento com ele. Ler a palavra. Gente, eu sei que vocês escutam em todo lugar, lê a Bíblia e tudo mais, né? Mas, gente, a palavra, a Bíblia, ele contém algo precioso que você vai conhecer como o caráter de Deus, você vai conhecer como Deus é, você vai poder ver como Deus pensa, como que é o olhar dele pro mundo, como que ele é um Deus de justiça. Você vai entender muitas coisas sobre Deus, sobre a paternidade dele, né, o pai amoroso que ele é. Então, a gente só consegue isso através da Bíblia, ler a palavra. E isso nada mais é que disciplina. Não é só, tipo, uma vontade, hoje eu estou com vontade de ir lá e ler a Bíblia. Não, gente, não espere ter vontade, entendeu? Porque você não vai ter muitas das vezes, você vai falar, lê a Bíblia, né? Ler a Bíblia tem que ser uma disciplina. Todo dia você ler, se alimentar um pouquinho, conhecer um pouco mais de Deus. Eu costumo dar as minhas primícias para Deus. Tanto que assim que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço do meu dia, assim que eu abro meu olho, é falar com Deus. É fazer meu devocional, é ter meu tempinho ali com Deus. E isso edifica o meu dia, gente. Isso edifica o meu coração, o meu espírito. E eu quero dar essa dica pra vocês também, tá bom? Então, dê suas primícias pra Deus, dê a primeira hora do seu dia. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Então, priorize ele. Essa é uma das primeiras dicas. A segunda dica é: viva no seu espírito. Quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, a gente está falando de algo espiritual, não é mesmo? E tudo que envolve o espírito da gente, o mundo espiritual, a gente tem que estar sensível a isso, não é verdade? Então eu quero ler para vocês, para trazer um pouquinho de contexto a isso que eu estou falando. Romanos 8:9 que diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, gente, quem conhece a Bíblia, quem sabe da história de Jesus, né, que não é só uma história, é um fato, você vai ver que quando Jesus subiu para morar com o Pai, ele deixou para a gente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, literalmente, é teu melhor amigo, é a pessoa que vai te falar com você, vai deixar você sensível, vai te mostrar, olha, é desse jeito, é assim, né? Às vezes a gente acha que aquele sentimento que a gente teve é só uma intuição, mas na verdade é o Espírito Santo. Viver em espírito é você sempre estar conectado com o mundo espiritual, vai sempre estar ali, no teu trabalho, tá orando com Deus. Não precisa, gente, de um ritual para falar com Deus. Deus, ele tá acessível para qualquer pessoa. Então fale com ele no carro, no teu trabalho, lavando uma louça. Às vezes eu tô lavando uma louça, né, limpando a casa, tô falando com ele. E é nessas horas que ele vai te responder também. Então esteja sensível a ouvir o Espírito Santo, tá? Esteja sensível a ouvir a Deus, vivendo no teu espírito. Não tem como a gente esperar uma resposta de Deus vivendo através só da carne. Deus, ele vai falar no nosso espírito, porque a gente tá falando do mundo espiritual. Terceira dica, né, gente? É que Deus, ele é um Deus criativo. A gente tem um Pai criativo, que é Deus, e ele vai falar com a gente de uma forma criativa, através dos nossos sentidos. Muitas vezes a gente espera que Deus vai responder a gente através de outra pessoa, Deus vai usar alguém para falar com você, ou você vai escutar a resposta através de uma oração. Na verdade, Deus vai falar contigo em todo o tempo, de todas as formas possíveis, usando todos os teus sentidos.
tá bom? Através do cheiro, Deus já falou comigo através de cheiro, Deus já falou comigo através de números para confirmar algo que ficou várias vezes. Eu olhava no celular, gente, tava lá um número tal. Eu ainda vou trazer um vídeo só falando disso pra vocês, dessa experiência que eu tive. E eu falava, nossa, mas tá aparecendo demais esse número. Nossa, como assim, né? O que isso quer dizer? E daí eu fui buscar a fundo da pergunta que eu tinha feito a Deus. Eu falava, Deus, eu não tô entendendo. E ele aparecia sempre. Gente, sabe que é sempre? É eu olhar pro celular, é eu olhar pra algo, aparecia esse número. Daí eu falei, quando eu fui ver, a resposta que Deus estava falando pra mim era através desse número. E foi lindo, foi uma experiência muito legal que eu tive com Deus. Que Deus, ele é criativo, ele vai usar todas as formas possíveis pra falar com a gente. Observe os detalhes, tá? Porque isso você só vai conseguir através do teu espírito. A carne da gente é muito distraída, a gente todo tempo está distraído. Mas o nosso espírito, ele lembra a gente de algo, ele traz clareza o que Deus quer falar para respostas de Deus. Eu vou dar uma dica que pra mim é a que mais é consistente, assim, a que mais vai te ajudar a viver o propósito de Deus para você, a entender o que Deus está falando e desfrutar da vontade dele. Que é, gente, não ter desejo de Deus, mas sim fome de Deus, né? Esses dias eu tava escutando uma pessoa no Instagram falando assim sobre desejo e fome. O desejo, às vezes a gente tem desejo de comer um chocolatinho, um docinho, a gente vai lá, come e matou. Agora a fome não, a fome dói, a fome incomoda. Enquanto você não vai lá e sacia ela, você fica desconfortável com aquilo, às vezes fica até um pouco irritado, né? Então que a gente possa ter fome de Deus, não desejo dele, mas fome, sabe? Uma fome que só ele pode saciar, uma fome no nosso espírito que só ele pode dar, nos alimentar. Então tenha fome de Deus, para você ter constância na tua vida. Deus sempre vai falar contigo de uma forma muito linda. Busque mais a Deus, experimente ler mais a Bíblia, pergunte. Eu te desafio essa semana a perguntar algo para Deus e ficar sensível, alimentar o teu espírito esperando ele te dar a resposta. Gente, não tem coisa mais maravilhosa que você escutar a resposta de Deus sobre algo. E ele responde, ele é um Deus de resposta, tá bom? Ele tem prazer em ter um relacionamento com você. Então é esse o meu desafio para você essa semana, que você mergulhe mais, que você tenha mais fome de Deus. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E é esse o vídeo, tá bom, gente? Comenta aqui pra mim o que vocês... Se você tiver alguma experiência, vem aqui falar comigo. Eu adoro falar com vocês. Também tô lá no Instagram, quem quiser ir lá conversar comigo. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!